Boa noite, pessoal! Vamos chegando! Hoje eu tô aqui nessa super estrutura aqui da Toalha Comunicação para essa live importantíssima sobre imunidade. Isso aí, vamos chegando! Olá, olá! Pessoal, oi, oi, oi! Chama os amiguinhos, pessoal, porque hoje é no Facebook e no Instagram, tudo junto incluído. Vamos lá! Sobre esse papo de imunidade. Muito importante falarmos sobre imunidade, afinal de contas estamos no meio de uma pandemia por conta de um vírus. Então a gente falar sobre imunidade é extremamente importante nesse momento. Bom, pessoal, vamos começar o nosso papo sobre imunidade. Deixem suas perguntas, que a Bárbara vai estar aqui me auxiliando e passando as perguntas, tá? Então, por favor, mandem suas perguntas, deem um ok em relação ao áudio, se estão ouvindo, tá? Se tá tudo certo. Bom, pessoal, vamos começar a conversa então. Para quem faz tempo que não ouviu minhas lives, para quem está aí pela primeira vez. Então, eu sou a Gabriela, eu sou nutricionista desde 2011, eu atendo como nutricionista. Em 2014, eu me especializei em nutrição clínica esportiva e desde o ano passado eu também tenho especializações, certificações internacionais, tanto no nível de Master Coach, como também esse ano, em janeiro desse ano, como Practitioner em Programação Neurolinguística, tá? Esses cursos que eu fiz em São Paulo, essas especializações, essas certificações que são internacionais, e desde então eu venho trabalhando tanto com o desenvolvimento humano, como também com a parte nutricional, mas voltada para uma nutrição um pouco diferente, né? Um pouco mais humana, mais voltada para essa parte de se autodescobrir, principalmente, né, gente? E hoje isso tem tudo a ver com a questão da própria imunidade, porque, gente, um corpo estressado, uma mente estressada, acaba baixando a imunidade. Existem inúmeras maneiras das quais nós podemos baixar a nossa imunidade, tá? Uma maneira que a gente pode baixar a imunidade, por exemplo, quando a gente faz muito exercício físico e nós não estamos habituados a fazer exercício físico. Ou quando a gente fica um tempo, por mais que a gente seja habituado, mas fica um tempo sem fazer exercício, fica aí 1 mês, 2 parado e volta a fazer exercício, e aí quer recuperar todo atrasado, quer fazer muito exercício de uma vez só. Isso pode gerar um desgaste muito grande no nosso organismo e fazer com que a nossa imunidade baixe, isso é normal. Outra situação que pode baixar a nossa imunidade, dormir pouco, né? A gente dormir poucas horas por noite, também pode fazer com que a nossa imunidade baixe. Beber pouca água pode baixar a imunidade, ou seja, consumir poucos vegetais, pela questão dos minerais, das vitaminas que estão no presente, pode fazer com que a nossa imunidade fique baixa. Dietas restritivas podem baixar a nossa imunidade. Dietas restritivas falaremos amanhã, né? Afinal de contas, amanhã vai ser aquele papo daquela galera que engordou durante o isolamento. Mas, né, vocês sabem que eu sempre digo que uma coisa puxa a outra, que a alimentação ela é uma coisa sistêmica, conjunta, ela não é só uma coisa só. E por isso que então os assuntos se entrelaçam. Ontem, vocês lembram, quem olhou a live ontem, sabe que uma hora dessas eu disse, isso aqui tem a ver com amanhã, mas tem a ver com hoje também. É assim que funciona. Bom, gente, então, já que essas coisas todas baixam a imunidade, além, né, do vírus que pode nos atacar, enfim, né, dar muito serviço para o nosso sistema imunológico, que outras coisas que são fatores que podem fazer com que a gente naturalmente tenha a imunidade mais baixa? Por exemplo, porque agora com a questão do Covid,
Existe a preocupação com pessoas que já têm doenças respiratórias preliminares, né? São pessoas que são asmáticas, enfim, que têm algum tipo de problema respiratório. Por que pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, também estão nesse grupo de risco? Idosos, né? Por quê? Porque naturalmente essas doenças elas acabam de alguma maneira mantendo uma inflamação baixa, mas contínua no nosso organismo. E isso faz com que o nosso sistema imunológico ele se torne mais ativo, ele esteja sempre mais alerta, porque sempre existe essa inflamação que ela está presente por conta destas doenças e consequentemente isso exige mais do nosso organismo, sem contar a questão de alguns órgãos serem mais afetados pela questão do Covid, e quando a pessoa já tem alguma doença pré-existente, como diabetes e hipertensão, por exemplo, ela pode ter um problema maior. Por exemplo, agora você descobriu que o Covid ele acaba também afetando os rins, e pessoas que têm diabetes e hipertensão tem uma predisposição a ter problemas renais maior. Consequentemente, isso já deixa o rim mais fragilizado e com maior probabilidade de ter essas comorbidades. Ok, pessoal? Então, o que a gente pode fazer neste momento para aumentar a nossa imunidade? Existem algumas técnicas muito simples, coisas muito fáceis de fazer, mas que a gente precisa fazer com uma certa frequência. Por quê? Quem recebeu o meu material de ontem... você não sabe o material de ontem? Pois é, gente. Então, corre lá. Por quê? Porque na live de ontem eu disse que quem quisesse ter um resuminho da live de ontem, era só me chamar ou no WhatsApp ou no direct, né? Que eu ia passar para essa pessoa um material com um resumo, com várias orientações bem bacanas de como a gente usar alimentos para diminuir a ansiedade, né? Então, se você ainda não me pediu esse material, faça o favor de mandar ali um direct, né? Se liga, bora lá mandar um direct para mim depois dessa live pedindo, porque daí você vai ganhar o material de ontem e o material de hoje. O material de hoje é o material que eu usei na semana do home office, que é justamente sobre imunidade, que ele é muito completo, muito bom, e eu decidi usar ele de novo, porque afinal de contas, muitas pessoas ainda estão basicamente de home office, né? Então, nesse material que eu mandei sobre ontem, eu escrevi a frase no final do material que é a seguinte: que a gente tem, mais ou menos a frase assim, a gente tem um conjunto de hábitos que vão melhorar a nossa saúde. Não existe um elixir. Então a gente precisa ter um conjunto de coisas que no longo prazo vão nos trazer aí uma melhora na nossa saúde e consequentemente na nossa imunidade. Então aquele papo de que alimento X, só ele vai fazer com que a sua imunidade fique uau, isso é uma coisa que a gente gostaria, eu gostaria muito, eu como nutricionista, dizer para vocês que só consumindo alimento X já melhoraria a nossa imunidade, embora isso seja uma ilusão, não é uma coisa que de fato aconteça, né? Isso é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, o nosso ego ficaria muito inflado sabendo que a gente poderia comprar alimento X, Y ou Z que tivesse essa ação dele por si só ser um único fator protetor de várias coisas, né? Então, assim, tem o super alimento para o coração, o super alimento para a imunidade, o super alimento para não sei o quê. Na verdade, isso não existe, gente. Existe sim um conjunto de hábitos, de atitudes que a gente precisa ter ao longo da nossa vida que vão fazer com que nós tenhamos aí uma boa saúde e, consequentemente, uma boa imunidade, ok? Dito isso, então vamos para algumas ações que são importantes. Primeiríssima ação, gente, higienização dos alimentos, tá? Antes de botar o alimento na boca, porque o que adianta a gente botar o alimento na boca e ele não estar higienizado?
Então, assim, o ideal é usar a água sanitária para fazer aí um molho, né, fazer uma água de molho para a gente colocar as coisas dentro e, consequentemente, aí desinfetar os alimentos. Então, quanto que é a dosagem? Geralmente você tem que pegar e olhar dentro da água sanitária para ver quanto que é, porque depende da formulação da própria água sanitária, tá? Então, olhe no rótulo, porque lá diz quanto se deve usar, mas geralmente é 1 para 19 partes, né? Por exemplo, agora para as máscaras, a higienização é 2 colheres de sopa de água sanitária para 2 litros de água. Então a gente tem que avaliar quanto que tem para alimentação, porque nos próprios rótulos falam, tá, gente? Bom, dito isso, e que, por exemplo, alimento que é pronto, processado, né? Vou comprar leite, o HT. Gente, higienizar a caixinha por fora, tá? Porque, enfim, muita gente passou pelo supermercado, vai saber, a gente nunca sabe, enfim. Orientação básica que a gente precisa falar, que é do que tem antes de chegar o alimento dentro da sua boca, ok? Outra estratégia interessante que a gente pode usar são os shots. O que é um shot? O shot é como se fosse um traguinho, tá? Você pode fazer um copinho pequeno, né? Daquele concentrado. E os alimentos que a gente vai usar, os sucos, as polpas, enfim, os alimentos que a gente vai usar, vai ter uma concentração grande de antioxidantes ali e a gente vai tomar aquilo como sendo a primeira coisa que a gente vai tomar aí durante o dia, tá? Então, por exemplo, um shot que agora inclusive tem várias receitas de shots antioxidantes aí nesse material que eu vou enviar hoje, para quem não acompanhou a semana do home office, né, esses dias. Tem um shot muito bacana, que ele vai gengibre, vai limão, vai mel e cúrcuma, tá? Por que é interessante consumir esses alimentos? Bom, vários alimentos são imunomoduladores, têm ação imunomoduladora. O que é um alimento que tem ação imunomoduladora? Ela vai, através dos seus antioxidantes, das suas vitaminas, dos seus compostos, por exemplo, o gengibre tem o gingerol, a cúrcuma tem a curcumina. Então, assim, esses compostos, eles agem de maneira que eles são imunomoduladores. Então, eles favorecem o nosso sistema imunológico, seja porque eles acabam diminuindo a inflamação, como também eles acabam melhorando a produção de anticorpos ou agindo lá no nosso DNA, reparando o DNA, enfim, para que nos colabore para essa questão da modulação da nossa parte de resistência, tá? Imunológica. Bom, então, o que você pode usar nesses shots? Esses shots a gente usa então eles de manhã cedo, tá? Se a gente quer para imunidade é bom usar de manhã cedo, ou antes de dormir também pode ser uma opção, tá? O que a gente pode usar? Eu gosto muito de misturar chazinho de alecrim, fazer um chá bem concentrado de alecrim, mais ou menos o suco de meio limão, um pouquinho de mel, né? E aí colocar aí ou um gengibre, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque daí a gente vai ter vários ativos, o mel também com a sua função bactericida, né? Enfim, colaborando para o sistema imunológico também é interessante. Quanto tempo antes do café da manhã eu tenho que tomar esse shot? O ideal é tu levantar de manhã, se tu toma probióticos, e quem é meu paciente sabe que eu prescrevo muito probióticos, é um segundo link que a gente vai falar. Toma os probióticos, aí você vai lá, se lava, enfim, faz a sua higiene normal, aí depois você toma um shot, e aí você fica uns 20 minutos até que você toma aí o seu café da manhã, tá? É importante dar esse tempo para que você tenha uma absorção
boa, porque você não vai ter nada no seu estômago, enfim. Vai ter uma absorção boa desses nutrientes todos, não vai ter interferência de absorção por conta de algum outro alimento, café, sei lá, alguma coisa que pode interferir na absorção. E já vai estar garantindo aí essas doses de suplementos naturais para o seu organismo. Que outros alimentos que têm ação imunomoduladora? O alho tem ação imunomoduladora, tem o suplemento de glutamina, que também tem uma ação imunomoduladora. O que mais? O mel, eu já falei, o próprio iogurte, todos eles acabam agindo de maneira a ter uma ação imunomoduladora, tá? E agora, já que eu estou falando em iogurtes, eu preciso falar sobre pré e probióticos, tá? Em primeiro lugar, o que é prebióticos e o que é probióticos? Probióticos são micro-organismos que eles fermentam, ou fermentam leite, ou fermentam água com açúcar de cana-de-açúcar, ou fermentam alguma até água com fruta, né, a própria frutose, enfim. Eles têm essa ação de fermentação e o resultado dessa fermentação acaba sendo benéfica, formando lactobacilos, enfim, uma cultura de lactobacilos e outras bactérias benéficas que acabam beneficiando o nosso sistema gastrointestinal e, consequentemente, criando um método de barreira natural. Vamos lembrar o seguinte, o nosso tubo digestivo, ele é bem isso mesmo, ele é um tubo. Vocês imaginem um cano, entra por um lado, sai pelo outro, né, os dejetos. E o que acontece? É uma comunicação com o meio externo que a gente tem. Então, se nós tivermos uma flora intestinal ruim, a nossa barreira de proteção do nosso sistema gastrointestinal está ruim e, consequentemente, nós temos aí uma passagem maior para bactérias maléficas e, enfim, partes não bem digeridas. Então, isso tudo pode acabar irritando o nosso sistema imunológico, tá? Então, nós precisamos consumir probióticos, alimentos fermentados, né, como o próprio kefir, iogurtes, queijos, enfim, para que eles nos ajudem a repovoar a nossa flora intestinal. Ou então a gente manda manipular algumas cepas específicas, alguns tipos específicos de probióticos para que eles atuem em determinadas questões. Como assim, Gabriela, atuar em determinadas questões? Sim, gente, já se descobriu que determinados tipos de lactobacilos, de bifidobacterium, enfim, né, de outros micro-organismos desse tipo, eles agem às vezes em determinadas situações específicas. Tem alguns que eles ajudam a melhorar a questão de reações alérgicas a alimentos. Tem outros que ajudam a melhorar a questão de apetite, ajudando a diminuir o apetite. Tem outros que ajudam na questão de imunidade. Tem outros que atuam mais, inclusive, para questões até de pele, de problemas de pele. Então, assim, tem vários atuando de várias maneiras, tá? Então, o que acontece? Quando a gente manda manipular esses tipos, eles têm que ser manipulados em farmácias, né? Existem alguns tipos prontos já, que são em formato de sachê ou até de flaconetes. Geralmente, você já deve ter consumido alguma vez alguns para diarreia, que tem alguns específicos para diarreia em forma de flaconetes. Eu tenho certeza que vários de vocês já devem ter tido contato. Isso são esses probióticos que a gente fala, porque eles têm ação de repovoar o nosso trato gastrointestinal e, consequentemente, eles acabam trabalhando em algum tipo de ação de reparo ou de melhora de alguma situação que a gente tem. Mas existem os prebióticos. O que são os prebióticos? Prebióticos
são a comidinha dos probióticos. Então, por exemplo, alguns tipos de fibras que a gente precisa consumir e alguns tipos de açúcares, como os FOS, os frutoligosacarídeos, que o mel também é rico em FOS, tá, gente? Então, o mel também tem essa função de melhorar, de alimentar a nossa flora intestinal. Por isso que, assim, um pouquinho de mel não tem problema. O problema é você passar o dia inteiro consumindo agora coisas com mel, porque você descobriu isso. Então, isso pode se tornar um problema. Então, pessoal, aí o que acontece? Essa comidinha para as nossas bactérias, tá? Elas vão fazer com que as nossas bactérias continuem vivas, fortes, saudáveis ali dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, não adianta só a gente usar suplemento de probiótico, usar do kefir, usar de alimentos fermentados, como o tofu, como o iogurte, enfim, com vários outros alimentos fermentados. E não alimentar esses bichinhos, eles precisam ser alimentados, é igual uma planta, precisa ser regada, precisa ganhar de vez em quando um adubinho, né? Enfim, é a mesma coisa. Então, esses prebióticos que a gente também pode usar por meio de algum tipo de suplementação, mas eles são bem fáceis da gente encontrar na natureza, podem nos auxiliar nesse processo de alimentar as bactérias boas do nosso intestino e, consequentemente, fazer com que a gente tenha um método de barreira imunológica natural. O que é rico em prebióticos de forma natural, Gabriela? Bom, por exemplo, ameixa preta, salsão, aipo, aveia, tá? Cereais integrais de uma forma geral, principalmente assim, farelos, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega na gôndola do supermercado e encontra o farelo, encontra lá, por exemplo, o farelo de aveia, aveia em flocos e farinha de aveia, tá? O farelo de aveia ele vai ter maior concentração de fibras e, consequentemente, desses prebióticos que a gente precisa. Se a gente vai pegar a aveia em flocos, vai ter uma concentração, mas não vai ser tão grande mais, porque já foi ali descascado um pouquinho. E a farinha de aveia é mais aquele germe, aquela parte do meio da semente. Então, não possui mais tantas fibras, que é a parte muitas vezes que a gente se interessa mais desses cereais integrais para ter essa função prebiótica, tá? Como é que a gente pode integrar esses prebióticos de uma forma natural na nossa alimentação? Por exemplo, eu vou comer uma fruta, eu posso colocar farelo de aveia, ou eu posso fazer um suco e colocar lá um galho de aipo, eu posso colocar um pouco de aveia, posso adoçar com um pouquinho de mel, se eu fizer ali um suco de limão, alguma coisa nesse sentido, né? Posso usar esses artifícios para que eu tenha o uso dos prebióticos de uma forma natural, sem eu precisar suplementar. Se, é claro, às vezes a pessoa está assim, numa situação muito debilitada e a gente precisa dar um choque nela de probióticos e em muitos casos a gente usa pré e probióticos combinados. Apesar que isso, se a pessoa estiver muito debilitada com a sua flora intestinal, isso pode fazer com que ela tenha muitos gases, tá? Então, às vezes a gente precisa primeiro colocar mais essas bactérias boas dentro do nosso intestino, para depois inserir mais essas fibras, porque senão a pessoa pode ter muitos gases, tá? Além disso, como eu falei ontem, para quem não estava ontem na live, o que acontece? Quando a gente tem essa flora intestinal super bem equilibrada, consequentemente, boa parte da nossa produção de serotonina, do hormônio do bem-estar, a gente tem no intestino através dessas bactérias. Então é importantíssimo, tá? Que a gente cuide bem do nosso intestino, da saúde do nosso intestino, porque ele também pode estar relacionado a questões como depressão, tá? Sem falar na questão da mucina, que é um componente que existe no muco e que tem essa função protetora que a gente precisa através dos probióticos.
o que faz com que a gente tenha uma flora intestinal ruim? Bom, existem alguns fatores genéticos, como por exemplo, quem é filho de parto normal herda a flora intestinal da mãe. Quem já é filho de cesariana, tipo eu, assim, acaba acontecendo que a gente acaba herdando a flora intestinal conforme a gente vai depois tendo ações com o ambiente. Então, isso pode interferir negativamente, tá? Então, quem é filho de cesariana aí tem que ter um trabalho um pouco melhor tem que ter um pouco mais de carinho na sua alimentação para que a sua flora intestinal seja melhor, tá? Que outros fatores também interferem? O consumo de muitos alimentos ultraprocessados. Sabe aquele pão que dura 2 meses na prateleira, né? Que tem muito conservante? Então, pensem no seguinte: a composição daqueles fungos que deterioram o pão da gente que a gente faz em casa em 3 dias é uma composição muito parecida daquelas bactérias boas que a gente tem no intestino. Quando a gente consome muitos alimentos que têm muitos conservantes, o que eles fazem? Eles matam aqueles fungos que vão lá estragar o pão, mas consequentemente eles também acabam abalando o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de probióticos do nosso intestino. O que isso acaba acontecendo a longo prazo? Além do método de barreira, da gente perder o método de barreira, a pessoa pode gerar alergias com o tempo, a pessoa pode ter problemas com o seu HDL, com o seu LDL, que também, né, no fim das contas, pode alterar lá, gerar alguns problemas de saúde que vai afetar a nossa imunidade. Então, no fim das contas, o ciclo fecha de novo. E também a questão da própria digestibilidade, a pessoa passa a ter mais diarreias com mais frequência ou ter mais aquela coisa de estufamento, né? Então passa a ter essas situações mais desagradáveis também. Bom, depois de a gente falar dessa questão dos pré e probióticos, que são muito importantes, tá? Vamos falar também de alguns alimentos que são ricos em antioxidantes naturais, tá? Por exemplo, em termos de alimentos, a gente tem as oleaginosas, tá? Que são ricas em zinco, magnésio, selênio, que são muito importantes. A própria questão de frutas cítricas, que agora a gente começa, bem a Deus, né, a ter bastante laranja, daqui a um tempo bergamota também. Outras variedades de laranja. Qual é a importância da gente comer essas cítricas, né? Eu sempre digo que Deus, quando fez a terra, fez tudo muito perfeitinho, porque a gente tem as cítricas justamente outono, inverno, porque é um período que a gente tem uma deficiência um pouco maior, né? Assim, um ataque um pouco maior à nossa imunidade. Por que é importante? A vitamina C é um dos mais ricos antioxidantes que a gente tem, assim, apesar de ser bem volátil, então não adianta a gente querer fazer suco para 3 meses e guardar no freezer, porque a quantidade de vitamina C vai se perder, né? Então o ideal é que a gente tenha alguém conhecido que tenha um pé, ou a gente comprar de algum produtor local, né? No máximo comprar fruta in natura. Gabriela, mas e os sucos que a gente compra industrializados? Bom, eles vão ter uma quantidade de uma outra fibra chamada pectina, que também é importante lá como prebiótica, embora a quantidade de vitamina C ela acaba sendo reduzida, tá? Comparado a um suco que você faz na hora, ou de uma laranja que você vai só descascar e comer na hora, tá? Então essa diferença, essa consciência a gente tem que ter que não é a mesma coisa. Gabriela, mas e se eu tomar cápsula de vitamina C? Olha, o que acontece? A gente precisa de mais ou menos 200 mg de vitamina C por dia. O resto, o nosso corpo, ele elimina pelos rins. O que acontece? Uma cápsula de qualquer um dessas pastilhas de efervescentes tem em torno de 1000 mg de vitamina C. Ou seja, a gente vai aproveitar os 200 mg e o resto vai ir vaso afora, né? Então não tem necessidade da gente ter esse consumo exagerado, vai ser só mais trabalho para os nossos rins.
E aí junta isso que muitas pessoas não consomem a quantidade de água suficiente. Então quando vê, a gente pode estar gerando um problema, tá? Então assim, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor vai ser para a absorção desses nutrientes, tá? O que mais que é importante? Vegetais crus, vegetais verdes, agora também começa uma época bem interessante para alface, que até então estava uma luta por conta do calor, né? Agora já começa a ficar melhor. As próprias couves, agora as lagartas dão descanso, né? A gente pode colher uma couve pra gente, rúcula, que mais vamos pensar aí? As couves em geral, né? Acabam tendo aí um período um pouco melhor para a gente consumir, e elas são riquíssimas também em magnésio, em fibras, que a gente precisa muito, esses prebióticos, a própria vitamina C, então se a gente consumir cru, a gente tem essa questão da vitamina C, então são fontes que a gente precisa ter aí de forma muito presente na nossa alimentação, tá? E para completar ainda, gente, esse tempo voa. Olha só, 35 minutos de live já de novo. Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, enviem, tá? Porque eu fico falando que eu gosto da interação de vocês também. Pessoal, então, o que acontece com os chás? Existem chás que eles têm função antioxidante. Existem chás que a gente pode fazer de concentrado de alguma fruta, enfim, como também as partes dos vegetais. Então, por exemplo, a gente pode fazer o chá do gengibre com a... não é raiz que a gente chama? Ai, não me lembro mais. Mas enfim, aquela partezinha do gengibre. A gente pode fazer chá com as pétalas do hibisco. A gente pode fazer chá com as folhas do maracujá, ou com a própria polpa do maracujá, né? Aquela parte mais fibrosa, a gente pode secar e fazer chá. Com as flores da camomila, etc, né? Então a gente tem várias partes aí das plantas que a gente pode usar para fazer chá. Ou a gente aproveitar e fazer um mini shot e usar algum tipo de extrato, como por exemplo da uva. A uva, gente, existem extratos concentrados que são ricos em resveratrol, tá? O resveratrol, ele tem uma ação bem interessante para antioxidante, então também é interessante a gente consumir. Claro que ele tem muita ligação para a doença cardiovascular, enfim, mas para essa questão imunológica ele acaba também ajudando. Então você, por exemplo, fazer um chazinho de hibisco com um extrato concentrado de uva, mais um alecrim, por exemplo. O alecrim, gente, é a nova pomada de Santo Antônio, né? Porque ele tem várias coisas. Ele é antiespasmódico, ele é imunomodulador, ele é antifúngico, antibacteriano, é um monte de coisas. Esses tempos eu fui ler pra minha mãe todas as coisas, ela ficou impressionada. Ela não era muito de usar alecrim, agora ela tá usando em tudo. Ela só tá faltando passar em mim, de tanto que ela tá usando alecrim, porque são várias e várias vantagens do alecrim. Então consumam, porque de fato ele tem aí várias e várias ações importantes aí pro nosso organismo, tá? Então, assim, façam pequenos shots, ou assim, vou fazer uma... Eu tava falando ontem dos chás para dormir. Então, você pode aproveitar o chazinho de melissa, colocar ali um galinho de alecrim junto, né? Já vai ajudar para a questão imunológica. E tá aí já se precavendo com as duas coisas. Ou você vai querer fazer um pós-refeição, você pode usar camomila, pode usar o manjericão, pode usar o alecrim, né, para ter uma ação mais ampla e acabar protegendo o organismo. Eu quero de manhã dar uma acordada melhor, eu posso usar o chá verde, posso usar o gengibre, né, esses chás que têm essa ação, que são, além de estimulantes, também eles têm uma ação aí de proteção. Bom, perguntas. O Júlio aí já tem uma pergunta para mim. Vamos ver o que o Júlio está me perguntando.
Ah, pode usar sim, Júlio, pode usar. A questão é a seguinte, se tu não te incomodar com o pó, tu pode usar assim, em pozinho mesmo. Talvez tu vai ter que assim, ferver um pouquinho junto, tá? Vai ter que uns 10, 15 minutos deixar fervendo aquilo para extrair um pouco melhor. Ou tu pode fazer um saquinho de TNT e botar esse pozinho ali dentro desse saquinho e depois tu colocar dentro da água fervente e deixar ali uns 15 minutos, tá? Então é uma ação que tu pode fazer para sempre depois reaproveitar o saquinho e usar para outros chás, tá? É uma ação que tu pode fazer. Outro chá bem interessante para essa questão de imunidade é o chá de cravo. Eu estava até me esquecendo do chá de cravo. Nutrientes da couve se perdem com o suco verde. Uma parte se perde sim. Por quê? Porque quando a gente bate o suco verde, as lâminas são de metal. E aí, boa parte da vitamina C e de algumas vitaminas que são hidrossolúveis, elas acabam se perdendo, né? Alguns minerais também eles acabam quelando e se perdendo. Então a gente perde uma parte, sim, até a mesma questão com o uso de talheres, né? Então se você é aquele tipo de pessoa que gosta das folhosas muito picadinhas, sabe? Às vezes o pessoal faz nas feijoadas a couve bem picadinha. Pessoal, isso aí a gente acaba perdendo um pouco dos nutrientes da couve, tá? Por conta desse uso do metal. Então o ideal, o que é? Você pegar e rasgar a folha, tá? Rasgar com as mãos, tanto folha de alface, folha de couve, rasgar mesmo, porque aí você não vai ter tanto esse atrito de metais, enfim, porque a gente já tem um talher que é de metal, tem várias coisas que acabam interferindo. Então, quanto menos você manusear com os metais, menor vai ser a perda de nutrientes aí por esse manuseio. Tá? Então, eu estava falando do chá de cravo, gente, ele também tem uma ação bem interessante para antifúngico, antibacteriano, né, assim, ele tem uma ação bem interessante para manter as nossas mucosas limpas, assim como o gengibre, tá? Então é interessante a gente de vez em quando fazer um chazinho de cravo e é tão bom agora, começa a dar esses dias friozinhos, né, até de noite, assim, para dar uma diversificada nos chás, usar o chá de cravo é uma opção bem interessante, não afeta o sono, então ele pode ser usado à noite também, é bem interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Vamos interagir, aproveitar esse espaço. Lembrando, pessoal, tá? Que quem me mandar ainda hoje um oi, eu quero ter os materiais de ontem e de hoje, porque hoje esse e-book de imunidade está muito bom, tem várias receitas, tá? Por favor, me manda uma mensagem no direct, me manda ou no WhatsApp, tá? Me mande para que eu envie os materiais de ontem e de hoje, para quem eu ainda não enviei. Quem eu já enviei, né, já vai receber o de hoje também, ainda hoje à noite, porque já, né, já foi antecipado, já se organizou, já mandou. Mas para o pessoal do Facebook que não sabia, então, e que só tem o contato pelo Facebook, ontem eu fiz uma live de alimentação versus ansiedade e trouxe então um resumão para as pessoas que quiseram, né, que pediram esse resumão. Eu enviei para as pessoas depois um resumo com aí algumas dicas de alimentos, enfim, nutrientes, suplementação que a gente pode usar. E de hoje também eu vou enviar logo depois dessa live também o e-book, que foi o mesmo e-book que eu usei na semana do home office, mas que tem muitas e muitas, tem receitas bem bacanas para fazer. Tem uma abóbora com tomilho feita no forno, que ó, maravilhoso, com anis estrelado, cravo, nossa, é super antioxidante e muito gostoso de comer.
Gente, lembrando que amanhã nós temos mais uma live às 20 horas, tá? Então chamem os amiguinhos que engordaram nesse período de isolamento, porque amanhã vai ser a redenção de vocês. Amanhã, no sextou aqui na Nutri, nós vamos conversar sobre o isolamento, engordei no isolamento e agora o que nós vamos fazer para resolver esse problema. E tem como resolver? Tem, sempre tem como resolver, né, gente? Gabriela que dá um jeito em tudo, então se preparem porque amanhã vai ser o dia. Já mandem perguntas se vocês quiserem mandar, já vou responder que já teve gente me perguntando se dieta cetogênica era bom, se não era bom, então vai ter todas as respostas amanhã na nossa live de amanhã, certo pessoal? Então gente, agradeço por quem está aí participando desde ontem, quem ainda não está participando, por favor, né? Ativem o sininho, ativem os lembretes, põe lembrete no celular, põe despertador, enfim. Tem um mecanismo aí para acompanhar, porque então amanhã teremos essa live que vai ser muito, muito legal. Amanhã é sexta-feira, né? Mas vamos estar aí ligados às 20 horas de novo para falarmos então sobre o isolamento e agora, né? Engordei um pouquinho, o que a gente pode fazer para aí não sair no prejuízo com esse isolamento social. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês e até amanhã.